Pare tudo agora por um instante e ouça essa poderosa oração com atenção. Se você está passando por uma luta, se há algo na sua vida que parece impossível, esta oração é para você. São José, o intercessor poderoso, está pronto para levar a sua causa ao coração de Deus. Reze com fé, escute com o coração aberto, porque quem reza com fé recebe milagres. Esta oração não é comum, ela já está transformando vidas e agora vai tocar a sua também. Então respire fundo, abra o coração e prepare-se para viver o impossível através da intercessão de São José. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do céu invada o seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas, um espaço criado para tocar sua alma, renovar sua fé e aproximar você do milagre que tanto espera. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias, e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui somos uma família espiritual, e juntos com fé alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à Tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por Ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do Teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida.
Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça, que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia, cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação.
libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor.
Alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça. Que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé,
nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação, libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus.
São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à Tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por Ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do Teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse Pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José.
Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça, que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação. Libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso,
como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à Tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por Ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do Teu plano, mas Te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, Teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, Tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do Teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós Te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como Tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E Tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com Teu olhar compassivo e Teu coração cheio de amor. Apresenta, São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos Teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em Teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque Tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde.
Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça, que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação. Libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado.
Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre.
Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça, que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa.
Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação, libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens.
Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor, alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta, São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse Pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida.
Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça. Que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar. Que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação, libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa,
Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à Tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por Ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do Teu plano, mas Te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, Teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, Tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do Teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós Te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como Tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E Tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com Teu olhar compassivo e Teu coração cheio de amor. Apresenta, São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos Teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em Teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque Tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos Te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse Pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque Tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação.
Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças. E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça, que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação. Libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde, porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido.
E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à Tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por Ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do Teu plano, mas Te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, Teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, Tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do Teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós Te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como Tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade. Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E Tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com Teu olhar compassivo e Teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos Teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em Teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos.
Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça. Que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos, o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração. Ensina-nos a confiar sem exigir provas. Ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura. Cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer. Cura da depressão, da ansiedade, da angústia. Cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação. Libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas.
E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. Que o Deus da provisão derrame do alto tudo o que é necessário e que nada falte. E se alguém duvidava do poder da oração, que hoje testemunhe o milagre. Que hoje perceba que Deus é real, que São José ouve, que o céu responde. Porque para quem crê, nada é impossível. São José, acolhe esta oração. Acompanha cada um de nós em nossas jornadas. Segura nossas mãos quando vacilarmos. Fala ao nosso coração quando o medo tentar nos parar. Ensina-nos a viver como tu viveste, em oração, em confiança, em silêncio confiante, em fé firme. E enquanto esperamos o milagre, que essa oração seja nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Porque quem reza com fé sempre recebe. Quem reza com o coração sincero sempre é ouvido. E quem reza com São José vive milagres. E quando a alma ora com esse amor, com essa entrega, com essa certeza de que o céu está ouvindo, algo muda por dentro. É como se o peso que carregávamos começasse a se dissolver. É como se a dor encontrasse repouso, como se a tempestade perdesse a força, como se a esperança começasse a respirar de novo. E sabemos que não estamos sozinhos. São José está conosco, caminhando à nossa frente, afastando os obstáculos, nos defendendo do mal, nos guiando com segurança para o lugar onde Deus quer que estejamos. Cada lágrima derramada nesta oração se transforma agora em semente de milagre. Cada palavra dita com fé está sendo registrada no céu. Cada clamor está sendo conduzido pelas mãos fortes e puras de São José até o trono do Pai. E mesmo que nossos olhos ainda não vejam o que pedimos, nosso coração já sente que algo foi liberado, que as bênçãos estão se movendo, que os caminhos estão sendo preparados. Não importa o tamanho da dor, nem a gravidade da causa. Para Deus, tudo é possível. E com São José intercedendo por nós, as portas que antes estavam fechadas começam a ranger e se abrir. A luz começa a atravessar a escuridão. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. A fé que move o coração de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, Pai de todas as graças e fonte de todos os milagres, nesta hora sagrada, nós nos unimos em oração com o coração cheio de fé, com os olhos voltados para o céu e a alma aberta à tua presença. E neste instante de confiança e entrega, invocamos com toda humildade a intercessão daquele que foste escolhido por ti para ser o guardião do Redentor, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria. São José, o silencioso, o obediente, o forte e justo entre os homens. Ele que, mesmo sem compreender todos os mistérios, nunca duvidou do teu plano, mas te obedeceu com total confiança. Nos ensina hoje a rezar com fé verdadeira, com um coração que acredita mesmo sem ver, com uma alma que espera mesmo quando tudo parece impossível. Ó São José, teu silêncio fala mais alto que muitas palavras. Tua vida foi uma oração viva, tua missão foi sagrada. Tu cuidaste de Jesus com amor. Alimentaste a Sagrada Família com o suor do teu trabalho, enfrentaste perigos, perseguições, caminhos difíceis, noites sem respostas, e mesmo assim nunca deixaste de confiar. Nós te pedimos hoje, ensina-nos a confiar como tu confiaste, a rezar com o coração rendido, a clamar com humildade e esperar com paciência. Ensina-nos que a fé não é ausência de dúvidas, mas a escolha de crer mesmo no meio da tempestade.
Ensina-nos que a oração não é um simples pedido, mas uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. São José, muitos neste momento estão ajoelhados, de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. Estão clamando por cura, por livramento, por transformação, por portas abertas. E tu, que és chamado o protetor das causas impossíveis, vem agora acolher essas súplicas com teu olhar compassivo e teu coração cheio de amor. Apresenta São José, diante do trono de Deus, cada oração feita com fé agora. Apresenta cada nome, cada lágrima, cada causa que aos olhos humanos parece sem solução. Tu, que experimentaste o impossível acontecer diante dos teus olhos, ao ver o Filho de Deus crescer em teus braços, faz com que cada filho e filha que ora agora também experimente o impossível de Deus em sua vida. Sim, São José, estamos aqui para rezar com fé e receber o milagre. E o milagre começa quando cremos. O milagre começa quando entregamos. O milagre começa quando o céu encontra um coração que confia. E nós confiamos. Mesmo chorando, nós confiamos. Mesmo cansados, nós esperamos. Mesmo sem saber como, acreditamos que Deus vai agir porque tu, São José, estás intercedendo por nós. E quando a oração sobe com sinceridade, o céu se move. Quando a fé se levanta, Deus responde. Quando o coração se dobra em adoração, milagres começam a acontecer. E nós cremos que este é o tempo do milagre, que esta oração está tocando os céus, que os anjos estão recolhendo cada palavra dita e São José está apresentando cada clamor diante do trono da graça. São José, queremos te agradecer por seres esse intercessor tão fiel, esse guardião das esperanças, esse pai espiritual que ouve com paciência, que acolhe com misericórdia e que age com poder. Sim, porque tua intercessão é poderosa. Tua presença em nossas vidas é refúgio, consolo, força. Quantas pessoas estão agora orando por um recomeço, por uma cura no corpo ou na alma, por uma oportunidade, por um perdão, por uma libertação? Quantos corações estão feridos por palavras cruéis, por perdas, por injustiças? E tu, São José, entendes a dor do silêncio, conheces a angústia das esperas, compreendes o cansaço de quem tenta e não vê resultado. Por isso, com ainda mais confiança, clamamos pelo teu auxílio. Abra as portas que estão trancadas, São José. Quebra as correntes que amarram vidas e destinos. Intercede pela restauração das famílias, pela volta dos filhos, pela reconciliação dos casais, pela salvação daqueles que estão se afastando da fé. Toca, São José, nos corações endurecidos, nas mentes cheias de medo, nos lares tomados por discussões e confusão. Tu, que foste a fortaleza da Sagrada Família, sê também a força daqueles que oram contigo agora. E que esta oração não seja apenas ouvida, mas sentida, que toque profundo na alma de quem escuta, que encha de paz, que faça o coração queimar com o fogo da fé. Que cada palavra pronunciada gere transformação, que cada frase levante os que estão prostrados, que cada invocação mova as montanhas da vida. Sabemos que Deus age no tempo certo, mas nesta oração pedimos com ousadia. Se for da vontade divina, que o milagre aconteça hoje. Que os testemunhos comecem a surgir, que os sinais sejam visíveis, que a fé cresça e floresça. Que a vida se transforme. E se por acaso a resposta ainda não vier, que essa oração nos ajude a continuar, que ela seja o nosso alimento diário, a nossa esperança renovada, a nossa ponte para o céu. Porque quem reza com fé nunca sai de mãos vazias. Quem reza com São José vê milagres. O milagre chega para quem não desiste. Ó São José, estamos aqui, ainda de joelhos, ainda de mãos erguidas, ainda com a alma rasgada de fé. Já sentimos o céu se aproximando. Já sentimos uma paz diferente invadir este momento. Já percebemos que algo está sendo movido espiritualmente, que portas estão se abrindo, que cadeias estão caindo. E sabemos
o milagre está a caminho. São José, ensina-nos a perseverar na oração, ensina-nos a confiar sem exigir provas, ensina-nos a amar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Tu que aceitaste o plano de Deus sem reclamar, ajuda-nos a aceitar com paz, com fé, com humildade. Muitos estão orando agora por cura de doenças que os médicos não sabem mais o que fazer, cura da depressão, da ansiedade, da angústia, cura de traumas antigos, de feridas profundas, de dores que ninguém vê. Intercede, São José, que o toque divino alcance cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada memória do coração. Outros estão clamando por libertação de vícios, de amarras espirituais, de perseguições, de invejas, de opressões do inimigo. Tu, que protegeste Jesus do ataque de Herodes, protege também os que agora clamam pela tua ajuda. Que teu manto santo seja abrigo contra todo mal. Que teu cajado espiritual quebre toda corrente que ainda prende teus filhos e filhas. E há também aqueles que estão pedindo por um recomeço financeiro, pelos que estão endividados, sem direção, sem emprego, sem esperança. Tu que foste trabalhador, que sustentaste tua casa com dignidade e honestidade, intercede pelos que clamam por prosperidade, portas abertas e sustento abençoado. O que parecia perdido começa a se alinhar, porque onde há fé, há poder. Onde há oração sincera, há resposta. E onde está São José, o impossível se curva diante da vontade de Deus. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém.